Oi, eu sou o Cleber Ximenes e esse vídeo é uma apresentação do segundo trabalho da disciplina de Tecnologias Web, que tem como foco uma reconfiguração do jogo Flappy Bird, onde o usuário que estiver usando a aplicação pode fazer algumas alterações no jogo, como colocar o nome de usuário, mudar o cenário do jogo, algumas configurações específicas do jogo e dentre esses requisitos temos dois extras, que seriam colocar itens como pontos adicionais para alterar a pontuação do jogo e itens especiais que têm comportamentos específicos dentro do jogo. Todo, Todos os requisitos foram colocados aqui nesse arquivo. Eu optei por fazer uma página específica para o menu de configurações, que é essa. Aqui tem um campo de alterar o nome de usuário, fazer escolhas do cenário do jogo e outras opções, além de mudar a velocidade do jogo, os personagens que o usuário pode escolher e o tipo e a velocidade do personagem, além de mudar a pontuação também. Aqui eu coloquei escolher algumas opções para iniciar o jogo. Eu vou colocar tudo no fácil e vou com Ben 10, jogo tipo real, e eu vou colocar a pontuação de 10 em 10. Aqui ele já iniciou o jogo. Eu coloquei também alguns sons para não ficar tão monótono no jogo. E aqui o cogumelo seria o item especial. Ele transforma para um, um caractere diferente, um avatar diferente. E fica a pontuação lá no canto superior esquerdo, que seria outro requisito, né? Mostrar o temporizador desse item especial. E ele tem 7 segundos e quando pegamos ele a gente pode atravessar o cano sem ocorrer a colisão. O outro item especial seria o de pontuação, que seria essas argolas. Ela conta lá no canto superior esquerdo também, em cima do temporizador dos cogumelos. E aqui quando eu estou com o personagem inicial, quando eu tiver uma colisão com um obstáculo, ele dá game over. Essa tela também foi um dos requisitos, que é para mostrar a pontuação do jogador que ele obteve durante a partida. E aqui mostrou, a gente passou por 18 canos, né? A pontuação está de 10 em 10. E o boneco pegou 3 argolas, que é a pontuação das argolinhas que estavam no jogo. Eu coloquei como extra esses sons, que é quando termina o jogo, quando pega uma pontuação ou quando pega o cogumelo. E caso o usuário deseje jogar novamente, com as mesmas configurações, é só clicar lá em jogar novamente. Mas se quiser alterar alguma configuração do jogo, eu deixei esse ícone aqui para alterar a configuração. Ele já volta às configurações default, as padrões. Aqui eu vou escolher o diurno só para mudar um pouco o cenário, para mostrar a configuração. Ali ficou por default o Kick Butovski também. E a distância do cano já está bem mais apertada. É isso. Então, partindo para o código, toda aquela página de configuração, ela vai estar aqui nesse arquivo index.html, que tem um formulário onde o usuário vai poder preencher todas aquelas configurações. E quando terminado o preenchimento desse formulário, ele é redirecionado para a página game.html, que é a página do jogo em si, através do método get. Então, todos os inputs que tem nesse formulário, eles vão ser colocados lá na URL quando fizer o redirecionamento. Aqui tem tanto os inputs do cenário do jogo, do intervalo, da distância, todos os inputs daquela menu de configurações. Tudo isso vai ser passado para esse arquivo flap, vai ser capturado, né? Que executa assim que a página for carregada, através dessa estrutura aqui de error function. Aqui eu faço a instância da URL e pego todos os parâmetros que são passados por ela, que é daquele menu de configurações. Após isso, eu faço a instância do jogo em si, para criar a tela, passando todos esses parâmetros que vieram da URL, no método start. E aqui no método start, dentro do Flappy Bird,
eu faço o início das animações de todos os elementos que vão ter animações dentro do jogo, que são as barreiras, as moedas, os cogumelos e o bonequinho. Aqui tiveram algumas alterações porque tem mais elementos dentro do jogo. Não tinha por padrão as moedas nem os cogumelos. Então foi colocado aqui também. E outra alteração específica que eu acabei colocando por fora seriam os sons, para quando ocorresse alguma interação dentro do jogo, seja de colisão ou então de pegar algum item específico. Todos esses elementos são criados aqui, das barreiras, do progresso, das moedas e dos cogumelos. Começando pelas moedas, eu faço a instância de todas elas como se fossem barreiras, só que agora sendo moedas que não tem colisão por baixo nem por cima. A colisão é só em cima do elemento. E essa é uma diferença tanto das moedas quanto dos cogumelos. Eles têm a mesmo comportamento. Só que aqui nas moedas eu tenho bem mais moedas, mais instâncias dela, do que nos cogumelos, que aqui foi só um cogumelo que foi instanciado. Porque como é um item especial, ele não aparece de forma tão recorrente dentro do jogo. Ele é mais esporádico. Nas barreiras continua a mesma ideia. E para fazer a contagem da pontuação das moedas ou do temporizador dos cogumelos, foi utilizado a mesma função do estão sobrepostos, para saber se teve a colisão, que é tanto na parte da moeda, foi utilizado o estão sobrepostos, quanto na colisão do cogumelo. E após isso, quando tem uma colisão, seja com moeda ou com cogumelo, eu coloco um display none ou um display block para, quando houver a colisão, ele desapareça do cenário. Esse toggle sound foi outra feature que eu coloquei dentro da aplicação, que seria para não ficar toda vez tocando o mesmo som. Eu coloquei um íconezinho aqui de mutar o jogo ou deixar ele com som. Outra alteração que eu fiz também por fora foi salvar umas informações dentro do local storage, que seria dos pontos, tanto da pontuação geral quanto das argolas, e do som do jogo. Quando eu altero aqui, ele altera lá no local storage também. Tudo isso poderia ser feito para salvar todas as alterações, seja de configurações ou de pontuação, para fazer algum save dessas configurações em algum banco de dados. Mas por aqui eu deixei só no local storage mesmo. Testando outro tipo de jogo, seria o tipo treino. Aqui eu já inicio com um personagem específico do tipo treino. E aqui ele não vai ter colisão, independente se pega cogumelo ou não. Ele vai permanecer sempre assim. Então, para finalizar a apresentação do jogo, eu vou mostrar como está a estrutura do repositório, né? Aqui eu tenho a página de configurações, aqui a página do jogo em si, onde eu vou ter aquelas pontuações dentro do jogo. Aqui seria o de ícone e do menu de configurações. Aqui a tela de Game Over e aqui coloquei os elementos de áudio dentro do jogo. Eu já deixei pré-pronto para quando ocorrer alguma ação, só executar o play desses áudios. Aqui eu tenho toda a montagem da estrutura do jogo. Quando ele inicia, executa todas as outras funções. Nesse de configuração, é só um adicional também de quando eu clico em alguma opção, ele faz um som dentro do jogo. Aqui todas as fontes que eu estava utilizando. Aqui as estilizações, seja do jogo ou do menu de configurações. Os sons, as imagens que foram utilizadas. Os GIFs, que também estão presentes. E essa ponto GitHub seria do repositório, que eu fiz um readme aqui para deixar mais bonitinho.
E por final eu fiz o deploy também da aplicação, já podendo ser acessada por link e jogar sem ser sem ser localmente. É isso.